Isso aconteceu na época em que eu morava em Ouro Preto. Por conta de uma doença de meu sogro, nos mudamos para lá por um tempo, para que minha esposa pudesse cuidar dele. Conseguiram um emprego para mim, fazendo o que eu sei fazer de melhor, dirigir. Sempre fui caminhoneiro, e naquela época eu dirigia um caminhão de 3 eixos, onde geralmente minha carga eram melancias. Às vezes precisava entrar em povoados na serra, e sendo novo lá, eu não conhecia muito bem o estado, mas desde então posso dizer que é o estado mais bonito para mim. Quando estava prestes a sair para uma das minhas rotas, colocando um adesivo de Deus, o supervisor se aproximou e perguntou se eu acreditava em aparições. Respondi que sim, embora nunca tivesse visto uma. Ele me disse que, se eu quisesse que continuasse assim, ao chegar a certo ponto da rota, a certa ponte, não deveria de forma alguma parar ou olhar para uma cruz que ficava ao lado do caminho. Ri porque ele falou com tanta seriedade que, ironicamente, achei que estivesse brincando. Fiquei com essa mensagem na minha cabeça por um tempo, mas ao longo do dia acabei esquecendo. Até que chegou a hora de me dirigir à última parada, um povoado, e embora não fosse tão tarde, o sol já estava se pondo. Peguei aquela estrada e, para minha má sorte, estava completamente sozinho naquela tarde. Antes de chegar, sem pensar, procurei pela cruz. Disseram que eu não deveria olhar, mas inconscientemente eu queria saber onde ela estava. Até diminui a velocidade antes de chegar à ponte, mas não vi nada. Mas pouco antes de atravessá-la, a vi do meu lado. Uma cruz muito velha, como aquelas que colocam para os mortos em acidentes, mas realmente muito velha. Parecia estar lá há décadas, sem nenhuma inscrição, nada. Passei a ponte com cautela. Pensei que, estando sozinho por ali, já escurecendo, sentiria mais medo ao ver aquilo, mas não. Fiquei nervoso, mas de forma normal, como quando nos contam algo que aconteceu no lugar em que estamos. Cheguei e já estavam me esperando para descarregar. Enquanto isso, me ofereceram uma garrafa de café para encher o meu copo. Não resisti e perguntei ao rapaz que trouxe o café. Ei, me disseram que se eu olhasse para a cruz na ponte, veria algo ou algo me aconteceria. E acreditei nisso, até passei devagar e tudo. Ah, chefe, não cante vitória. Ainda falta a volta. A partir desse momento, essas palavras me deixaram com um certo nervosismo, pois sempre fui muito crente em tudo envolvendo o sobrenatural. Comecei a sentir um medo real. Não sei explicar como, mas estava certo de que veria algo na volta. Ouvi falar que um dos carregadores ia para o outro povoado, então lhe ofereci uma carona e ele aceitou. Mas depois de alguns minutos mudou de ideia. Disse que esperaria um amigo e iria com ele mais tarde. Acabei meu café e pedi para encherem de novo. A verdade é que eu estava enrolando, tentando evitar pegar a estrada de volta, evitando passar por aquela ponte. Mas, quando não pude mais adiar, fui. Seja o que Deus quiser, pensei. Tirei um santinho que minha mãe me deu da carteira para me proteger nas estradas. As noites por lá são muito escuras, e aquela era completamente escura. De repente começou a cair uma leve garoa, uma das poucas que vi por lá, e tinha que ser justamente naquele dia, embora eu sinta que no fundo foi sorte. Fui bem devagar por aqueles caminhos que não conhecia bem e nos quais ainda não tinha tanta confiança no meu veículo. Peguei a reta que me levava de volta para a ponte e comecei a rezar. Sentia o coração acelerado, como se algo fosse acontecer. Ajustei o cinto de segurança e passei a ponte. Nem olhei para a cruz na volta, apenas segui em frente. Deu alguns segundos e vi algo escorregando pelo vidro, à frente do assento do passageiro. Algo preto estava na minha janela, descendo. Achei que ia se enroscar no limpador. Parecia um galho ou líquido preto. Não queria olhar direito para não tirar os olhos da estrada, mas em certo momento me inclinei para ver melhor. Juro para vocês, eu vi alguém se inclinando na minha janela, do teto,
com olhos que saíam algo preto, que percebi então ser cabelo. Assim que vi aquilo, me endireitei, fixei os olhos à frente e acelerei. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu. Rezava sem parar, sem olhar de novo para lá, e acelerei o caminhão pelos 20 minutos que faltavam até chegar ao próximo povoado. Assim que vi uma luz, com algumas pessoas ao redor de um carro, parei e desci. Perguntaram se estava tudo bem, e só consegui responder que alguém tinha subido no caminhão. Usando uma lanterna, olharam, e claro, não havia nada. Depois de um tempo, mais calmo, continuei. No dia seguinte, quando contei ao supervisor, ele ficou surpreso e logo contou aos outros. Dizem que, naquela ponte, às vezes uma mulher aparece se você olhar para a cruz, mas ninguém nunca a viu subir no caminhão. Parece que esse privilégio foi só para mim. Se foi uma ilusão, como diz minha esposa, não sei. Mas nunca mais olhei para aquela cruz, e graças à minha insistência, nunca precisei fazer essa rota sozinho novamente. Meu nome é Joaquim, tenho 25 anos e moro em Rosário, em um bairro localizado na zona noroeste da minha cidade. Há um pequeno problema de segurança aqui, e é por isso que só saio para ir à faculdade, onde aliás estou no último ano de Direito. Às vezes fico um pouco solitário, e foi isso que me levou a baixar o Tinder para ver se conseguia encontrar alguém interessante. Uma noite por volta das 21 horas, conversei com uma garota que só tinha algumas fotos no perfil. Elas pareciam antigas, pois estavam borradas e um tanto picheladas, mas deixei isso de lado. Começamos a conversar e o nome dela era Joana. Ela tinha 23 anos e aparentemente morava em um bairro próximo. Eu gostei dela porque ela era muito falante, mas ao mesmo tempo era estranho porque parecia que ela não tinha mais nada para fazer, a não ser conversar comigo. Quando não enviava uma resposta rápida o suficiente, ela me enviava mensagens insistindo para que eu respondesse. Era uma noite de sábado quando sugeri que finalmente nos encontrássemos. Ela disse que estava ocupada até às 10 e que terminaria o trabalho em um supermercado próximo. Agora, como mencionei, minha área não é exatamente super segura, então fiquei bastante cauteloso. Eu não queria acabar convidando uma estranha para minha casa, então perguntei se poderíamos nos encontrar em outro lugar. Ela disse que sua casa não era uma opção e sugeriu outro lugar. Quando perguntei onde, ela disse para nos encontrar em um parque privado próximo a nós. Recusei, dizendo que fechava às 18, mas ela insistiu dizendo que conhecia uma maneira de entrar e que seria mais privado, se é que você me entende, e que nos encontraríamos lá à 1 da manhã. Ela me enviou as instruções de como chegar lá. Sugeri que seria melhor entrarmos juntos, mas ela respondeu um pouco depois, dizendo que iria verificar com suas amigas se havia gente por perto, explicando que às vezes as pessoas ficam lá à noite. Isso pareceu um pouco estranho para mim. Pensei em dizer não ou inventar uma desculpa para não ir, pois não gostava muito do lugar, apesar de nunca ter visitado de fato, nem de dia, nem de noite. À medida que a noite se aproximava, fiquei nervoso e pensei que talvez não fosse uma boa ideia nos encontrarmos lá, mas ela insistiu tanto que acabei cedendo. Era 1h15 da manhã e saí de casa bem silenciosamente para meus pais não descobrirem. Liguei meu celular e vi que havia recebido uma mensagem dela, na qual ela explicava que eu tinha que seguir um determinado riacho até encontrar uma parte da cerca que estava quebrada, e era por ali que eu deveria entrar. Fiquei nervoso e um pouco assustado com o encontro, mas apesar dos sentimentos, também me senti bastante confiante e animado para conhecer Joana. Eu estava andando, e quanto mais fundo eu ia na floresta, mais essa confiança desmoronava.
O lugar parecia desolado e assustador, e eu ficava me perguntando em que diabos eu estava me metendo. Avancei até chegar ao riacho que ela mencionou. Minha pele, neste momento, estava arrepiada. Motivo? Estava fazendo muito frio. Segui o riacho até encontrar uma área com um fio quebrado, que presumi ser o lugar que ela se referia. Entrei. E assim que dei alguns passos, peguei imediatamente meu telefone e enviei uma mensagem dizendo que eu estava lá. Naquele momento, ouvi o som de um telefone próximo. Ela respondeu: "Estou vendo você." Estava ficando um pouco assustador para mim. Como ela poderia me ver? Estava tudo escuro como breu. O que eu iria fazer? O que iria acontecer? Essas eram algumas das perguntas que se passavam pela minha cabeça, e de repente comecei a ouvir passos na grama, como se alguém estivesse se aproximando. Então ouvi um oi de longe. Aquela voz de alguma forma me disse que as coisas iriam acabar mal. Foi um tanto distinto. Parecia estar se aproximando de mim, e à distância ela disse: "Por favor, desligue a lanterna. Tenho uma surpresa para você. Quero te mostrar uma coisa." Apesar das minhas dúvidas, acabei desligando. Com medo, achei que isso seria até melhor. Preciso enfatizar que meu telefone liga e desliga a lanterna a sacudindo. Então balancei meu telefone e ele desligou. O guardei no bolso e continuei esperando. Então ouvi os passos se aproximando até ficarem a poucos metros de distância, mas ainda não conseguia ver nada. "Você demorou um pouco." Eu não respondi. Eu estava muito nervoso. Ela se aproximou e pegou minha mão. "Vamos. Quero te mostrar o que prometi." A mão dela era estranha. Era muito fria e começamos a andar em linha reta. Havíamos caminhado bastante sem trocar uma única palavra. Talvez tenha sido apenas 1 minuto, mas na minha cabeça pareceram horas. Eventualmente parei de andar e perguntei a ela: "O que estamos fazendo? Onde você quer ir?" Foi quando ouvi outros passos. Eles não eram dela. Eles estavam um pouco mais longe. Foi nesse momento que meus nervos dispararam e meu coração parecia querer pular do peito. "Está tudo bem, Joaquim. Estamos apenas caminhando." Então peguei meu telefone e balancei ligando o flash. Comecei a iluminar todas as direções. Fiquei apavorado. Essa pessoa não era uma garota de 20 e poucos anos, mas sim uma mulher com cerca de 50, usando um vestido preto e vermelho. Seu rosto parecia expressar maldade, com ódio estampado por toda parte. Isso não é tudo. Apontando a lanterna para todos os lados, ao longe pude ver outras pessoas, e elas também usavam roupas escuras. No momento em que eu iria correr, uma luz muito forte acendeu e, ao mesmo tempo, um grito de dor me fez arregalar os olhos. Me virei e percebi que havia outro grupo dessas pessoas em torno de uma cruz, onde parecia ter uma pessoa sendo pregada. Eles começaram a atear fogo ao redor da cruz, formando um círculo. Nesse momento, Joana agarrou-me com força pela mão e tentou puxar-me para lá. Acho que nem é preciso dizer que tudo foi claramente uma armação. A mulher se passou por alguém da minha idade para me enganar. E quem sabe, provavelmente para me matar ou me usar em algum ritual. Aquilo era definitivamente um culto e não havia ninguém naquele lugar. Nem sequer um guarda florestal para pedir por ajuda. Meus pais sempre me ensinaram a nunca tocar nas mulheres, mas naquele momento joguei isso pela janela. Eu não ia morrer ali, então em 1 segundo dei um soco direto no rosto dela enquanto ela me segurava. Não hesitei e comecei a correr tentando encontrar o caminho por onde tinha vindo. Acho que eles não me seguiram, ou corri muito rápido porque cheguei a uma cerca. Pulei e continuei correndo por pelo menos 10 minutos até ver uma luz. Era uma casa com as luzes acesas e gente dentro. Corri em direção a eles e eles pareciam preocupados. Quando lhes contei o que aconteceu, eles me disseram que eu não deveria passear por lá à noite,
porque coisas estranhas acontecem por aquela zona. Eu estava tremendo e em estado de choque. Liguei para meus pais, que chegaram cerca de 30 minutos depois. Durante dias procurei o perfil daquela mulher, mas o contato dela havia desaparecido e o número dela foi marcado como inexistente. No Tinder, o perfil dela desapareceu completamente. Tenha cuidado com quem você conhece online. Tente sempre se encontrar primeiro em um local público, pois você nunca sabe quais são realmente as intenções das pessoas. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Não sou do tipo que acredita em fantasmas ou coisas do gênero, mas depois do que me aconteceu há alguns anos, não consigo explicar as coisas de forma lógica. Às vezes, quando dirijo sozinho à noite, fico pensando nisso e ainda sinto um nó no estômago. Era uma noite tranquila, mas fazia bastante frio. Eu tinha feito uma entrega em uma cidade perto da fronteira com o Paraguai e precisava voltar para a fábrica com o reboque vazio. Não era uma viagem longa e, pela hora, achei que poderia dirigir sem tráfego. Só queria chegar rápido para descansar. A viagem começou normal e a estrada estava completamente deserta, sem carros, sem luzes, nada. Às vezes o barulho do vento na carroceria soa estranho, mas eu já estava acostumado. No entanto, depois de passar por uma curva fechada, ouvi algo que me fez apertar o volante. Foi como um baque seco dentro do reboque, como se alguém tivesse jogado algo pesado. Não dei muita importância. Pensei que poderia ser algum ruído normal ao passar por um buraco, mas logo ouvi outro baque, mais forte, e depois algo que parecia passos. Encostei no acostamento com a intenção de verificar. Desci do caminhão com uma lanterna na mão e fui até a traseira. A porta estava fechada com o cadeado intacto, exatamente como eu a havia deixado. Abri, iluminei com a lanterna e não havia absolutamente nada, apenas algumas cordas e ferramentas dentro da caixa. Suspirei, fechei o reboque e continuei dirigindo. Disse a mim mesmo que certamente eram os ruídos típicos de uma carroceria. Mas conforme avançava, os sons continuavam e ficavam cada vez mais claros, passos indo de um lado para o outro, como se alguém estivesse caminhando com calma. Depois, ouvi o que parecia ser um toque suave na parede, como se alguém estivesse batendo de dentro para fora. Tentei ignorar, aumentei o volume do rádio, mas os sons persistiam. O pior aconteceu quando, pelo retrovisor, vi algo que arrepiou meus cabelos. Havia perfeitamente uma marca de mão na poeira. Uma mão muito grande. Eu tinha certeza de que aquilo não estava ali. Aquela marca estava ali, perfeitamente nítida. Eu teria visto. Decidi parar novamente e meu coração batia forte enquanto eu descia do caminhão. Havia uma energia estranha no ar, uma presença que eu não podia ver. Abri a porta de novo, desta vez mais assustado do que curioso, e revistei mais uma vez. O interior estava vazio como antes, mas no chão vi algo que não estava lá da primeira vez. Marcas de sapatos, como se alguém tivesse caminhado ali. Fechei a porta com força, sentindo-me confuso com tudo que estava acontecendo. Tentei me convencer de que tudo tinha uma explicação lógica. Talvez fossem marcas antigas ou algo que eu não notei no começo. Voltei para o volante, mas agora não conseguia me concentrar. Ficava olhando pelos espelhos, esperando não ver mais nada. No entanto, os sons não apenas continuaram, como ficaram piores. Haviam pancadas fortes, quase desesperadas, como se alguém estivesse preso e quisesse sair. Então ouvi algo que nunca vou esquecer, um sussurro. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Não entendi as palavras, mas parecia uma voz cansada e fraca pedindo algo. Acelerei.
Não queria saber o que estava acontecendo, só queria chegar às habitações mais próximas. Se passaram cerca de 20 minutos, mais ou menos, pois me lembro de ouvir 4 músicas, então o reboque começou a parecer mais pesado. O caminhão perdia velocidade, como se estivesse carregando toneladas, apesar de estar vazio. Verifiquei os indicadores e tudo parecia normal. Depois do que pareceu uma eternidade, vi luzes e parei em uma lanchonete onde caminhoneiros costumam descansar. Assim que desci do caminhão, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado de mim. Entrei, pedi um café e tentei me acalmar. Alguns conhecidos estavam lá, e um deles, um atendente, notou que algo estava errado. Ele perguntou o que tinha acontecido, e, embora eu hesitasse no início, acabei contando tudo. No começo ele riu, dizendo que eu estava muito cansado, mas quando mencionei as marcas de mão e os sussurros, sua expressão mudou completamente. Armando ficou calado por alguns segundos. Depois trocou completamente de assunto e acabei deixando por isso. Naquela noite, mesmo com medo e ainda ouvindo os barulhos, levei o reboque direto à base e o entreguei. Não quis contar nada, só queria me afastar dali. Desde então, toda vez que passo por aquela rota, lembro do que aconteceu. Talvez tenha sido mistura de muitas coisas sobrenaturais, mas há algo que não consigo tirar da cabeça. Aquelas marcas de mão no pó, tão claras, como se alguém quisesse sair. Estou aposentado há um bom tempo, mas meus netos sempre querem ouvir histórias sobre quando o vovô era policial. Eu sempre tenho uma história para contar, mas essa é uma que nunca conto a eles. Trabalhei em um departamento de polícia de tamanho médio na Virgínia Ocidental. Com o tempo ficou claro que eu tinha uma habilidade especial para me comunicar com pessoas emocionalmente perturbadas. Logo fui treinado pelo FBI como negociador de crises. Na época eu já era sargento, e meus patrulheiros me chamavam para ajudar em chamados delicados que poderiam se tornar violentos. Certa vez fui solicitado para ajudar em um caso de furto em uma grande mercearia. Quando cheguei, os oficiais disseram: "É a Annie, e ela está agitada." Annie era uma mulher local em situação de rua. Quando entrei na sala de segurança, ela estava xingando o segurança da loja de tudo quanto é nome. Fiquei apenas olhando para ela até que ela parou e disse: "O quê?" Perguntei se ela tinha roubado algo. Ela abaixou a cabeça e murmurou: "Sim." Perguntei o porquê e ela gritou para mim: "Eu estou com fome." Eu disse: "Annie, você está sendo presa por furto. Você terá que ir para a prisão do condado. Quer que eu a leve?" Ela disse que sim, então eu a algemei e a coloquei na minha viatura, o carro número 14. Annie tinha uma obsessão pelo perfume Stetson. Ela se banhava com o perfume e tive que abaixar os vidros apenas para conseguir respirar. Olhei para trás e vi que Annie tinha adormecido. Parei em um KFC e comprei para ela um prato com 2 peças de frango e um pãozinho. Estacionei de ré em uma vaga sob uma luz e saí para tirar as algemas dela. Ela acordou e começou a gritar que eu ia agredi-la. Voltei para o carro, tranquei as portas e fiquei sentado enquanto Annie comia. Foi uma experiência intensa com o cheiro de Stetson enchendo o carro. Eu a levei para a prisão do condado para aguardar o magistrado da noite. Os policiais da prisão apenas disseram "obrigado" enquanto cobriam o nariz com seus lenços, pois ninguém aguentava o cheiro que vinha dela. O tempo passou e Annie continuou sendo presa. Ela pedia por mim pelo nome, então eu a levava para a prisão e passava pelo KFC. Logo fui promovido a tenente e me tornei comandante de turno. Meu carro número 14 foi reciclado para a frota de patrulha e recebi um carro descaracterizado.
Uma noite, um chamado sobre um acidente fatal envolvendo um pedestre chegou. Quando cheguei à cena, percebi que a pedestre morta era Anne. Ela havia roubado alguns pacotes de mostarda de um restaurante de fast food. Saiu correndo pela porta para o trânsito e foi atropelada. Lembro-me de murmurar: o sofrimento acabou. Voltei para meu carro e dirigi de volta para a delegacia. Mais tarde, naquela noite, estava aprovando relatórios quando a central me chamou, dizendo que havia um problema no nosso estacionamento cercado de veículos da polícia. Um jovem oficial que voltava para a prisão do condado tinha visto alguém sentado no banco traseiro do carro número 14. Fui chamado por um dos policiais que foi verificar. Tenente, é melhor o senhor vir aqui. Fui até o estacionamento e os vi parados ao lado do número 14. As portas estavam destrancadas e abertas. Quando me aproximei, um policial mais velho disse: verifique o banco de trás, tenente. Inclinei-me e imediatamente senti o cheiro do perfume Stetson. Dei um passo para trás e apenas fiquei parado ali. Olhei para os policiais mais velhos, que apenas disseram: é isso aí. Eu suponho que o odor poderia ter ficado desde a última vez que Anne esteve no carro, mas antes que todos cheguem a essa conclusão, você deve saber que eu havia estacionado aquela viatura há 6 meses. Realmente não tenho uma resposta para isso. Acabou se tornando uma espécie de lenda que os instrutores contavam aos novatos durante o turno da madrugada. Embora eu esteja aposentado há mais de 10 anos, nunca esquecerei daquela noite. Foi a Anne? Eu sinceramente não sei. Era meados de novembro. O inverno tinha acabado de chegar e a neve já começava a cobrir boa parte da nossa pequena cidade. Eu morava sozinho em uma casa bem pequena, com 2 quartos e um porão inacabado. A única vez que eu descia lá embaixo durante a semana era para lavar roupa ou pegar algo do armazenamento. Era uma sexta-feira à noite e estava nevando bastante durante o meu trajeto de volta do trabalho. Eu teria os próximos 2 dias de folga, então estava animado para chegar em casa e me acomodar para o fim de semana. Cheguei em casa às 7 horas. Fiz o jantar e assisti ao novo episódio do meu programa. Depois coloquei o YouTube de fundo enquanto me deitava no sofá e mexia no celular. A neve deve ter aumentado, pois eu conseguia ouvir o vento batendo forte contra a casa e fazendo as paredes estalarem. Por volta das 10, levantei-me para ir ao banheiro e, ao caminhar pelo corredor, ouvi algo abaixo de mim. Imediatamente parei, tentando identificar se era apenas a casa rangendo, mas não era. Havia algo se movendo no porão. Não fazia ideia de como aquilo era possível. Fui até a porta do porão, abri, acendi as luzes e desci até o fundo. Havia apenas algumas lâmpadas penduradas no teto para iluminar a grande área aberta, então não vi quase nada. Fiquei lá por 1 minuto só para ver se aquele som voltava, mas como não ouvi mais nada, voltei para o andar de cima. Dada a condição do tempo lá fora, achei que tinha que ser apenas a casa se mexendo. Usei o banheiro e voltei para o sofá. No entanto, apenas 1 minuto depois, ouvi de novo. Dessa vez estava mais claro. Não era um som de estalo. Eram pequenos toques, quase idênticos ao som que faria se alguém estivesse andando. Meu coração começou a bater mais rápido, mas ainda parecia impossível que alguém estivesse lá embaixo. Simplesmente não fazia sentido. Levantei-me de novo e fui até a porta do porão. Agora que eu estava lá, não conseguia ouvir nada. Desci até o fundo e o som do vento era alto lá embaixo. Então eu não conseguia ouvir nada além do baixo gemido da casa, mas no chão de cimento havia pegadas. Eram frescas, visíveis apenas pela camada de poeira que cobria o chão. Fiquei completamente aterrorizado
Corri de volta para o andar de cima e peguei o telefone para chamar a polícia. Enquanto informava ao atendente todos os detalhes necessários, ouvi 2 barulhos muito fortes vindos do porão. Depois disso, saí correndo da casa. Alguns policiais chegaram um tempo razoável depois, e quando entraram não encontraram nada além das pegadas no chão. Estranhamente, elas pareciam levar direto até o final dos degraus do porão e a nenhum outro lugar. Eles realmente não sabiam o que me dizer, além de pedir que eu ligasse se algo mais acontecesse. Reservei um hotel para as próximas 2 noites, pois estava nervoso demais para dormir na minha própria casa. Sem nenhum sinal de arrombamento, é realmente difícil dizer quem estava no meu porão, ou mesmo como entraram ou saíram. Parte de mim pensa que pode não ter sido nem mesmo uma pessoa, mas ainda estou bem cético. Só espero que quem quer que fosse, ou o que quer que fosse, não volte. Eu nunca havia compartilhado nenhuma de minhas estranhas histórias como policial, mas agora que estou aposentado, decidi fazer isso. Bom, nesses anos todos que trabalhei como policial, tive que presenciar inúmeras coisas para as quais não estamos preparados, e esta história é uma delas. Em primeiro lugar, devo dizer que decidi compartilhar esta história anonimamente, porque não devo partilhar estas coisas com ninguém, mas vale mesmo a pena ouvi-la. Isso aconteceu há muitos anos. Para ser mais preciso, aconteceu em 2008. Nessa época, eu trabalhava patrulhando com meu companheiro no turno noturno. E bem, ao contrário do que as pessoas pensam, foi o turno mais tranquilo, já que eu estava no turno diurno por vários anos. Naquela noite, meu companheiro e eu dirigíamos pela cidade, fazendo a patrulha de rotina e alertas, caso surgisse alguma situação. Estávamos conversando e tomando café. Tudo estava aparentemente calmo, mas por volta das quase 3 da manhã, recebemos uma ligação da delegacia, pois solicitaram que nos dirigíssemos ao cemitério municipal. Não nos deram bem o contexto, apenas nos disseram que o segurança do local havia solicitado uma patrulha de emergência, pois disse que alguém havia entrado no local e causado algum dano. Infelizmente, ele não tinha dispositivos de defesa. O melhor que pôde foi avisar as autoridades. Então fomos imediatamente para aquele local. Chegamos ao cemitério onde ele já nos esperava, um homem bem idoso que estava com uma cara de terror quando nos recebeu. Realmente parecia que o homem estava muito assustado e, ao mesmo tempo, desconcertado. Meu parceiro e eu primeiro perguntamos se ele estava bem, depois fizemos as perguntas de rotina, principalmente o que havia acontecido. O homem nos respondeu quase gaguejando de nervosismo que haviam desenterrado um corpo de seu túmulo. Ele disse que era um jovem que estava enterrado há alguns dias. Ele também mencionou que ouviu muitos barulhos, mas que estava do outro lado do cemitério. Então ele correu o mais rápido que pôde, e quando se aproximou de onde os barulhos podiam ser ouvidos, viu 2 pessoas correndo. Ele não conseguia ver se eram homens ou mulheres. Depois disso, ele se deparou com aquela descoberta assustadora. O corpo do falecido estava no chão. Uma parte do corpo ainda estava dentro do caixão, mas o que mais o horrorizou foi que faltavam membros ao corpo. Vale ressaltar que esse homem havia sido enterrado com o corpo inteiro e intacto. Meu companheiro e eu ouvimos horrorizados, pois era uma situação nova. Algo semelhante nunca havia acontecido antes, mas precisávamos encontrar os responsáveis. Em primeiro lugar, o homem nos levou até onde estavam os restos mortais daquele pobre homem. E acredite, me impactou pessoalmente ver aquela cena, porque ao examinar o corpo, constatou-se que seus membros haviam sido arrancados. Eles não fizeram isso com algum objeto pontiagudo, mas sim literalmente os arrancaram com muita força. Meu companheiro e eu começamos a percorrer o enorme cemitério,
que carecia de muita luz, e fora isso, o mato estava muito alto entre os túmulos. O lugar estava muito degradado, o que tornava ainda mais assustador andar por ali à noite. Usando nossa lanterna, vasculhamos todos os cantos, até olhamos dentro dos mausoléus, mas não havia sinal de ninguém. Até que, de repente, meu companheiro fez sinal para eu ficar em silêncio. Parecia que ele tinha ouvido alguma coisa. Nós dois permanecemos sem nos mover, em completo silêncio, quando de repente ouvimos algo se movendo em uma árvore que estava ao meu lado. Quando apontei minha lanterna, ouvimos uma risada. Foi uma risada horrível, vindo de uma mulher. Meu companheiro e eu iluminamos a árvore inteira, pois tínhamos certeza de que era de onde vinham aqueles barulhos. Minha lanterna iluminou algo que ainda não consigo tirar da cabeça. Era uma velha sentada em um galho grande com a boca aberta e mordendo um braço humano. Depois de fazer alusão a ela pulou para um galho mais alto, como se fosse um animal. Depois disso, os galhos da árvore começaram a se mover com força, até que ela sumiu de vista. Meu companheiro estava imóvel. Eu estava tentando fazer com que ele reagisse, porque tínhamos que agir, tínhamos que descobrir o que diabos havia acontecido. Mas ele ficou em choque ao ver algo tão macabro e fora do comum. Aquilo era algo diabólico. Quem em sã consciência faz algo daquele tipo? No momento em que meu companheiro reagiu, ele me ajudou a subir na árvore, que era bem alta. Mas graças ao fato de ter ramos muito baixos, consegui subir. E assim eu pude ter certeza de que aquela mulher não estava lá. Não havia mais ninguém naquela árvore. Desci e começamos a caminhar pelo cemitério até chegarmos à entrada onde o vigia nos esperava. Nem sabíamos como contar-lhe o que tínhamos visto, porque não é nada normal, mas contamos-lhe como aconteceu. Lembro-me bem da expressão no rosto deste homem, pois não ficou surpreso, mas com um rosto sério, sem muita expressão, como se ele soubesse de alguma coisa. Meu companheiro perguntou-lhe se ele tinha alguma ideia de quem era aquela mulher ou se sabia alguma coisa sobre isso. O homem apenas acenou com a cabeça e disse: "Esta não é a primeira vez que vejo estas duas mulheres aqui no cemitério. Elas vêm de madrugada, só Deus sabe por quê. Várias vezes já as ouvi rir e zombar de mim." O homem nos contou, muito desconcertado e com medo de não acreditarmos nele. Ele também nos contou que nunca havia dito nada, nem mesmo para o chefe, porque sabia que era algo muito louco e difícil de acreditar. Mas que naquela noite uma parte dele estava feliz, porque finalmente outra pessoa conseguiu testemunhar isso. Tivemos que avisar sobre o ocorrido, e claro, eles não acreditaram em nós. Disseram-nos que a culpa era nossa, que devíamos parar de inventar coisas para justificar nossa falta de capacidade. Mas o que mais me deixou triste não foi o fato de não terem acreditado em nós, mas sim o fato de não podermos fazer nada para ajudar aquele homem. Apenas lhe estendemos a mão, dando-lhe o nosso número pessoal para que não hesitasse em nos ligar caso voltasse a ver aquelas mulheres ou o que quer que fossem, reiterando que iríamos imediatamente ajudá-lo e tentar capturá-las. Isso nunca aconteceu. Aquele homem nunca mais nos ligou e nunca mais recebemos chamadas de emergência daquele cemitério. Simplesmente nunca descobrimos o que aconteceu. O que diabos eram aquelas mulheres? Não sabemos se eram bruxas, demônios ou pessoas normais, com muita noção do que estava fazendo. Mas uma coisa é certa, é algo que deixa qualquer um com o cabelo em pé. Aqui é o José Luiz, sou de Tamaulipas e quero compartilhar com vocês uma experiência paranormal, mas também triste. Antes de tudo, preciso dizer que viajo todos os dias para o meu trabalho, que fica a 2 horas da minha cidade. Quem dirige muito sabe o perigo que é viajar à noite.
Por isso sempre tento voltar rápido para casa assim que termino minhas tarefas, para não ser pego pela noite na estrada. Geralmente chego em casa por volta das 20 horas. Nessa época do ano, já está escuro a essa hora, mas ainda conseguia pegar um pouco de luz na estrada. Contudo, naquela noite me atrasei bastante, infelizmente, por culpa de outra pessoa. Todos tivemos que ficar algumas horas extras no trabalho, mas não vou entrar em detalhes. O ponto é que, quando saí, já eram 20 horas em ponto. Havia pouquíssima luz do dia restante e logo anoiteceu num piscar de olhos. Eu estava bastante nervoso, pois tenho 2 filhas que me esperam em casa. Apenas fiz o sinal da cruz e me aventurei naquele caminho escuro para chegar em casa. Tudo estava indo bem até o momento. Não tinha visto nada estranho ou fora do normal. Devo dizer que havia poucos carros circulando. No máximo vi 2 veículos, e o restante eram caminhões de carga e pouquíssimos ônibus. Cheguei a um pedágio que fica no meio do caminho. Sempre passo por lá para pegar a rodovia, que supostamente é o caminho mais seguro. Cheguei e imediatamente parei ao lado de uma das cabines, pois nas outras não havia ninguém. Quando abaixei o vidro para pagar, notei que havia uma moça dentro, mas ela não me olhava, o que achei muito estranho, pois ela não estava fazendo nada, apenas olhando para a frente. Eu disse boa noite 2 vezes para chamar a atenção dela, mas ela nunca me olhou. Nesse momento vi um senhor que apareceu na última cabine, fazendo sinais para eu ir até lá. Fiz um sinal de que já estava indo, mas quando olhei para a cabine ao lado, a moça já não estava mais lá. Foi algo desconcertante, mas naquele momento a adrenalina e a preocupação em chegar logo em casa eram maiores. Ainda faltava um bom trecho. Cheguei à outra cabine onde estava o senhor, e a primeira coisa que ele me disse foi: essa cabine é a única que está funcionando a esta hora. Depois disso, ele me entregou o recibo, mas antes de ir embora, mencionei que havia uma moça na cabine onde eu havia parado inicialmente. Por isso pensei que também estivesse funcionando. Ele riu e me disse: qual moça? Eu sou o único que está trabalhando agora. Respondi que jurava que havia uma pessoa lá, que a chamei várias vezes, mas ela nunca olhou para mim. Como não havia nenhum outro carro atrás de mim esperando para avançar, o senhor me contou que ele tinha 2 colegas de trabalho até 2 semanas atrás, mas que na semana passada uma caminhonete levou a jovem que trabalhava na cabine onde eu parei, e até hoje não se sabe o paradeiro dela. Por isso, a outra mulher renunciou, e até agora não encontraram substituto para elas, então ele estava trabalhando sozinho. Achei muito triste ouvir isso, mas ao mesmo tempo senti um arrepio na espinha, pois imaginei o que vocês provavelmente estão imaginando. Que talvez a jovem que levaram já não estivesse viva e se manifestou para mim. No caminho de volta para casa, senti um nó na garganta, mas também muito medo. Não parava de olhar pelo retrovisor. Parecia que de repente haveria sentada no banco de trás do meu carro. Não sei. Aquilo me deixou impressionado e assustado ao mesmo tempo. Essa foi a primeira e única vez que experimentei algo paranormal em todos esses anos viajando ao trabalho. E precisava compartilhar isso, pois sou fã dessas histórias. No entanto, antes desse acontecimento, eu era muito cético. Tinha dificuldade em acreditar nessas coisas. Tudo muda quando acontece com você. Eu costumava morar em um prédio de 2 andares. Ele me lembrava um pouco daqueles motéis antigos que você vê nos filmes, com o estacionamento bem no meio. Nossa porta dava direto para fora, embora estivéssemos no 2º andar. Não havia corredor, apenas uma escada de metal que fazia um som muito distinto quando você subia. Era como se pertencesse a uma fábrica ou armazém. Tinha um som industrial. Não era nada luxuoso, mas era o suficiente para mim e meu colega de quarto, Kevin. Nós nos conhecemos online quando o quarto ficou disponível e nos tornamos amigos rapidamente.
Tínhamos muitos interesses em comum, sendo videogames um dos principais, o que foi suficiente para criarmos uma amizade. Nosso lugar ficava bem no centro da cidade. Como na maioria das grandes cidades, havia algum crime, e você frequentemente via pessoas de aparência suspeita por ali. Na época em que isso aconteceu, Kevin e eu estávamos morando juntos há pouco mais de um ano. Ele tinha um emprego que exigia que ele viajasse muito, então eu costumava ficar sozinho em casa por alguns dias de vez em quando, ou até uma semana inteira às vezes. Essa era uma dessas ocasiões, então eu estava sozinho no apartamento. Naquela noite em particular, decidi relaxar e jogar alguns jogos na sala de estar. Por volta da meia-noite ouvi passos subindo aquela escada do lado de fora. Eles eram barulhentos como sempre, então eram difíceis de ignorar. Depois, houve uma batida na porta. Naquele momento, pensei que talvez Kevin tivesse voltado mais cedo. Ele tinha o hábito de mudar os planos no último minuto e não me avisar até chegar. Ele deveria voltar no dia seguinte, então não seria tão surpreendente. Pausei o jogo, levantei-me e fui até a porta. O olho mágico mostrava um homem que eu não reconhecia. Ele parecia todo sujo, com uma jaqueta velha e um comportamento inquieto que me deixou cauteloso imediatamente. Eu ainda não tinha aberto a porta, apenas o observava através do olho mágico. Decidi não abrir a porta completamente. Em vez disso, abri apenas uma fresta e deixei a corrente de segurança, o suficiente para falar, mas não para deixá-lo entrar. "Posso ajudar?" perguntei, tentando manter a compostura. O homem mudou o peso de um pé para o outro, parecendo nervoso, ou talvez fosse apenas o meu próprio nervosismo refletindo de volta para mim. "Preciso usar seu banheiro?" ele disse, quase gritando. Não disse nada por um momento, ainda com a mão na maçaneta, e então meus sentidos entraram em ação. Sem dizer outra palavra, fechei a porta firmemente e girei a chave na fechadura. Eu não queria nem dar a ele uma chance de forçar a entrada. Dei um passo para trás e ouvi enquanto seus passos permaneciam. Não havia som dele descendo as escadas, então eu sabia que ele ainda estava lá, do outro lado da porta, esperando. Os 10 minutos seguintes pareceram muito mais longos do que deveriam. Houve um silêncio do outro lado da porta, mas eu sabia que ele ainda estava lá, porque ainda não tinha ouvido ele sair. Do nada, como se uma luz aparecesse em minha mente, saí da frente da porta. Foram quando os tiros soaram. Após isso, ouvi seus passos correrem escada abaixo. Tremendo, liguei para a polícia enquanto olhava os 8 furos na porta. Não tinha noção do porquê ele havia feito isso, mas agradecia aos céus por ter saído da frente. Os policiais chegaram 30 minutos depois e desde o primeiro instante tratou o caso com falta de vontade. Um dos policiais pegou informações do homem e me disse que iria ver o que podia fazer, já que não havia câmeras nas proximidades. No final nunca me ligaram e eu deixei do jeito que estava, colocando câmeras ao redor do meu apartamento. Quando Kevin chegou no dia seguinte à tarde, não pôde acreditar no que tinha acontecido e preferiu que se mudássemos de lá. Ainda somos bons amigos, mas ele acabou se casando recentemente e eu moro sozinho, ainda guardando a lembrança do dia em que quase morri.